A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do novo coronavírus. Com esse anúncio, o temor e quem tem viagem marcada para o exterior devem crescer ainda mais. O PROCON e o Ministério Público Federal afirmam que os passageiros têm direito de alterar a passagem sem nenhum custo. Porém, a ANAC, órgão federal, Agência Nacional de Aviação Civil, discorda. Afinal, passageiros podem mudar passagens de graça ou não? Por isso que já está aqui conosco, em nossos estúdios, a especialista em Direito e Defesa do Consumidor, Roseli Fernandes. Bom dia, sinta-se bem-vinda, muito obrigado. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, pois é, mais uma vez a ANAC nos contradiz, não é? Mas é importante que o consumidor saiba que ele tem direito, sim. Isso se deve a um caso fortuito ou força maior, artigo 393, se não me falha a memória, do Código Civil, e aliado ao Código de Defesa do Consumidor com relação à saúde e segurança. Então, não é que você vai viajar, remarcar de graça, mas é porque nós temos um caso fortuito ou força maior que leva o consumidor a remarcar a sua viagem sem custo adicional. Não é? Então, não é a vontade do cidadão. Não é a vontade dele, porque a vontade... eu quero remarcar porque eu quero, porque não é eu isso. quero, não é isso. Então, nós estamos aí observando, nós estamos lendo, a Organização Mundial de Saúde alertando o planeta, não é? O planeta corre risco, as pessoas que moram nesse planeta correm risco, e sim, a gente não pode deixar de observar que isso tem que ser tratado com muita sensibilidade, que isso é sério, levando em conta a questão dos nossos idosos, que são os maiores prejudicados com relação ao Covid-19, ao coronavírus. Então, assim, evitar mesmo de viajar e, por favor, consumidor, não se intimide por conta de informações de uma agência nacional que parece que não está nem aí com a repercussão que está tendo com a questão da saúde do consumidor, porque nós somos a pessoa, nós somos os frágeis nessa relação de consumo. Então, assim, e eu vejo até Patrick, com relação às companhias aéreas, às agências de turismo, vão ter que se amoldar a isso, porque não é uma mera vontade do consumidor, não quero. Não, tem uma pandemia, nós precisamos prevenir. Porque se isso pegar em todos, então o planeta todo vai sofrer as consequências. Por que a ANAC? Porque ela, baseada em que ela está na posição contrária? Pois tem uma resolução 400 que foi uma resolução muito debatida, muito cantada e decantada, eu digo sempre, com relação ao item, ao artigo 13 da resolução, e justamente com relação, quando nós tivemos o embate com a ANAC, não foi meramente um embate, mas com relação à cobrança, né, das malas, que é o artigo 13, justamente com esse artigo veio outros itens da resolução, e um deles foi que, se o consumidor desistisse, houvesse a cobrança de custo adicional. Tudo bem, isso passou, mas nós estamos vivendo em época de Covid-19, nós estamos vivendo em época de coronavírus, e a saúde e a segurança do consumidor tem que ser preservado. Então, nada mais justo que os órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Federal, Estadual, eles estejam levando em consideração a recomendação que foi feita tanto pela Secretaria Nacional do Consumidor, como pela audiência pública que nós tivemos agora, quarta-feira, em Brasília, junto com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Senado, Rodrigo Cunha, senador Rodrigo Cunha, que, por sinal, foi até um diretor de PROCON, do PROCON do Alagoas. Então, nada mais justo que essa recomendação, a ANAC, não é que vá se sobrepor à resolução 400 da ANAC, mas é uma recomendação que tem que ser levada a sério, compreender o momento que nós estamos passando. Os jogos de futebol no mundo, que tem contratos, tem uma valiosos, série de não é? Muito caros, pois muito altos. Estão revendo. Exatamente. Por que a ANAC é contrária, não é? Então, assim, eu vejo com muito pesar
eu vejo com muita tristeza o momento que a gente está passando e vejo com muita tristeza, mais ainda, a informação da ANAC com relação a ser contrária às recomendações que nós consumeristas, órgãos de defesa do consumidor, as comissões de defesa do consumidor, estão colocando juntamente com a população. Então, mais uma vez, a Agência Nacional, em vez de favorecer o consumidor, equilibrar essa relação de consumo, ela vem para ter o desequilíbrio e o consumidor cada vez mais sem ter vez e voz. Agora, Roseli Fernandes, o que acontece se não tiver acordo mesmo? E o cidadão já decidiu que ele não quer viajar nesse momento por conta do Covid-19. O que é que ele tem que fazer? Procure um advogado, procure os órgãos de defesa do consumidor, porque aí nós temos que acionar o juizado especial civil, porque ainda entra a questão de danos morais com relação à questão do constrangimento, porque não deixa de ser um constrangimento que a pessoa está passando, e fazer valer o seu direito, não é? Então, procure um advogado, procure os órgãos de defesa do consumidor, para poder fazer valer. E vou falar mais, Patrick. Tem que ser revisto a questão das companhias aéreas, muitos já estão até fazendo sem precisar de uma intervenção judicial. Inclusive, uma companhia que eu até disse semana passada, que não estava fazendo, já começou agora já a fazer. Final da semana agora que passou, já começou a fazer. Inclusive, já até começou a suspender voos entre Manaus e Miami. Então, assim, já estão começando já a ter esse olhar com muita sensibilidade. Não é? Mas eu vejo isso até como uma questão séria de fornecer mesmo o serviço, porque se não coloca em risco a tua própria empresa, coloca em risco o consumidor e coloca em risco todo o setor, não é? Porque daí é o setor turístico, é o setor das aéreas, então coloca em risco todo esse sistema. Bem, imaginemos que o cidadão, ele decidiu, cancelar mesmo a passagem que ele comprou e quer o dinheiro dele de volta. Nesse caso, a companhia tem que atender e fazer isso? Tem sim, tem, mas como eu disse, ou remarcar, porque assim, Patrick, o que nós recomendamos? Fazer a remarcação sem custo adicional. Não é? É fazer a remarcação sem custo adicional, dar um tempo aí para ver se o vírus ele diminui, o epicentro, né? Evitar os lugares onde está o epicentro e assim verificar se a constância o pico que tinha que alcançar já alcançou e já diminuiu. Não é que é isso que a gente espera, se Deus quiser. Mas assim, tem direito sim, mas a recomendação primordial dos consumeristas é de remarcação sem custo adicional. Companhias aéreas, a senhora tem verificado se elas já se manifestaram lado do consumidor? Eu vejo uma se manifestar, que inclusive já suspendeu até os voos, não é? Mas ainda falta muitas ainda se manifestarem, como também ainda falta a Infraero se manifestar com relação à questão da higienização, como que está sendo feita, porque existem aí dentro das aeronaves, não é? Então, tudo isso ainda eu sei que é uma situação muito nova, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, mas a gente tem que começar a se adequar e a prevenção é o único caminho. Então, não havia regras para casos como esse? Ou havia? Não, havia, mas o que me preocupa, Patrick, é dentro também das aeronaves, não é apenas remarcação, sabe? Então, nós temos limpeza, sim a higienização dentro das aeronaves, porque a gente que viaja, a gente sabe como é aquela correria, aqueles horários, tudo assim, tudo muito rápido, com horários determinados e não pode passar porque já tem outro voo para pousar, enfim, é a questão do aéreo mesmo, não é? Do tráfego aéreo. Mas assim, o que me preocupa muito é a questão da higienização, então tem que higienizar os braços das
poltronas, entendeu? Não Sabe apenas a parte central. Aquela pessoa que trabalha com a bagagem dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto, que retira e coloca na esteira. Exatamente. Então, tudo isso, sabe? Então, eu sei que isso pegou todo mundo de surpresa, mas aí que eu digo sempre, né? Negócio é uma atividade de risco. Você está sujeito a ganhar e você está sujeito a perder. E no momento que você está no mercado de consumo, você está sujeito a tudo. E vamos que vamos. Então, se tem que começar a se precaver, se higienizar de uma forma mais constante, mais rigorosa, temos que fazer. A senhora acompanha muito o que acontece no Brasil, é constantemente convidada para participar de eventos nacionalmente conhecidos lá fora, em outros estados. Como é que a senhora está observando essa relação passageiro, passageira com as empresas aéreas? Ou seja, as empresas aéreas estão dando mais moral ou não? Olha só, para você ter uma ideia, eu estava conversando com uma amiga que é diretora de Procon lá do Sul, e ela estava me contando, inclusive ela colocou no nosso grupo, que é um grupo nacional, e ela estava falando que um casal foi remarcar, a empresa não remarcou e estava cobrando para remarcaçar R$5.800. Era mais que passagem? muito mais que a passagem. Isso é um absurdo, não é? Aí até a gente estava comentando, pelo amor de Deus, essa companhia tem que ser autuada, tem que ser multada. Será que não percebe aí que nós temos o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, não é? Então, assim, a gente ainda percebe a resistência. Sabe o que parece, doutora Roseli Fernandes? Igual algumas drogarias que estão aumentando de forma absurda o preço do álcool em gel. E das máscaras. E das máscaras também. Aí a drogaria pode dizer assim, não, mas veja bem, eu já estou comprando caro porque a distribuidora ou a indústria vendeu caro também. Será que é isso? E os estoques que tinham lá que você já tinha comprado? E parece isso também. Exatamente. Né? Aproveitar de uma tragédia. Isso não é um fornecedor correto. Não há a gente não percebe uma prática correta naquele fornecedor, porque aproveitar de um caos que nós estamos passando, que nós estamos vivendo com relação ao coronavírus, aproveitar dessa situação para você poder lucrar no ombro, na cabeça do consumidor, isso para mim é uma empresa que tem que ter um boicote do consumidor e parar de comprar naquela empresa. Não é? Então, eu fico muito triste, sabe, Patrick, porque parece que o lucro sempre vem antes da nossa saúde, quando a nossa saúde, o nosso nome é o nosso patrimônio. Esse sim é o nosso patrimônio, não é? Então, eu fico muito, muito triste e eu falo mesmo, eu digo sempre, consumidor que verificar isso, boicote aquela empresa, porque só fica no mercado, só se estabelece quem honrar com a questão do equilíbrio na relação de consumo. Esse final de semana, eu perdi as contas da quantidade de drogarias que eu visitei. Minha mulher, inclusive, estava comigo, para buscar comprar. Não tinha mesmo. Tinha um similar, um desse tamanho, assim, eu acho que não tem 15, 20 ml de produto, mas não é o gel, não é o gel. A moça dizendo que faz o mesmo efeito e tudo mais, mas não é o gel. Não faz o mesmo efeito. Pois é. E aí a vendedora querendo, claro, empurrar. E não, mas faz o mesmo efeito. Não, mas eu estou em busca do álcool em gel. Não tinha. E tem que ser a 70%. Pois é. E aí corri atrás de um supermercado, entrei no supermercado, fui, aliás, em 2 supermercados. Todos eles não. E tem aqueles supermercados grandes que já tem drogaria dentro, né? Exatamente. Nem as drogarias também tinham. Nem as drogarias. Hoje eu fiquei sabendo, através de um colega aqui do Grupo Diário, que tem uma certa drogaria, não vou dizer o nome aqui porque senão é comercial para essa drogaria. Exato. Na região da Cidade Nova, não é isso? Na região da Cidade Nova, que essa está vendendo lá. Vou hoje correr para ver se eu consigo. Enquanto isso, eu até já sei, eu imagino qual seja também, porque quando está em falta, sempre lá eu acho alguma coisa. Sempre quando eu procuro aqui no centro, eu sempre acho nessa drogaria. Acho que pode. O que você acha, Paulo? Fala o nome. Eu peço licença a Kelly. A melhor não? Não. A Kelly que comanda o setor comercial. Se a Kelly autorizar, amanhã a gente fala. Mas é na Max Teixeira. Aí tá. É nessa Max Teixeira? É. Então deve bater com a informação que foi trazida pelo Paulo Henrique aqui pra gente.
Mas onde a gente quer chegar? Dificulta até a nossa pesquisa, não é? Sim, porque não sim. tem. Então, o resumo dessa história, doutora Roseli, é que, lamentavelmente, tem muita gente se aproveitando dessa situação ou escondendo, para poder, né, cobrar mais caro. A gente não pode ser leviano e dizer, olha, está escondendo, mas a gente pode perceber que muitas das vezes, e eu, enquanto estava à frente do PROCON, muitas e muitas vezes, nós verificamos junto à fiscalização que não tinha na prateleira, mas tinha no estoque. Ou seja, aproveitando de uma situação para poder aumentar o preço. Isso é uma prática comercial abusiva e o fornecedor que se valer desse tipo de atuação não merece prosperar no mercado. Agora a senhora falou algo interessante. O consumidor descobrindo isso, constatando isso, boicotar. Claro, Patrick, eu digo sempre, nós consumidores, nós somos a mola mestre da economia. Então, eu vou comprar o meu produto ou serviço na empresa onde não explore o meio ambiente, onde não explore a questão da exploração infantil, que explore o menor, não é? Que paga direitinho os seus funcionários. Então, eu vou comprar nessa empresa, porque essa empresa, sim, ela é digna de referência e levando a parte da questão até sustentável. Então, quer dizer, para que eu vou comprar numa empresa que não me favorece, que só me encanta e que não resolve o meu problema? Que é o primeiro sinal de uma situação complicada de uma que o mundo situação vive, que a gente está vivendo. Pois é, não é? Então, assim, nós temos precauções que nós temos que tomar tanto na questão sanitarista, não é? Mas também nós temos que passar as precauções com relação àquelas pessoas que adquiriram pacotes de viagem ou viagens com companhias aéreas e que elas, sim, têm que remarcar sem custo adicional para o consumidor, levando em conta a segurança e saúde do consumidor, levando em conta o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. É isso. Roseli Fernandes, especialista em Direito e Defesa do Consumidor, muito obrigado pela participação da senhora. Boa semana. Fez um sol bonito aí, está fazendo um sol bonito aí. Pois é, está um sol lindo. Que a semana seja boa. Que a semana seja boa e vamos cuidar dos nossos idosos para evitar aglomeração e evitar a disseminação do Covid-19. Lá em casa, quando eu chego, eu costumo ouvir muito programa jornalístico, TV a cabo, TV aberta, enfim. E aí eu me ligo no grupo diário de comunicação e vejo a Record News. Nacional, né? E quando eu vejo lá é só informação sobre Covid mesmo e precauções. Não tem outro assunto. Todo mundo está preocupado. E me admiro, Patrick, que ainda existem pessoas que não estão preocupadas. Hoje deu uma entrevista nossa aqui, que na manifestação ontem na Ponta Negra, um dos entrevistados disse que essa questão do Covid não passava de uma invenção. Não é invenção. Não é invenção. Não é invenção. A gente entende a pessoa que deu a entrevista. Mas pode ser que tenha pensado mesmo, a gente está morrendo mais de 1000. Não, gente. 1024, pelo amor de Deus, por dia. O negócio é sério. O negócio é sério. E aí eu falava que lá em casa a gente ouve a televisão meio alto, né? Com um volume um pouco alto. E quando eu saí para cumprimentar o meu cachorro, ele não quis nem conversa. Geralmente eu chego para dar um abraço, tem 3 cães lá em casa, quando eu chego para dar um abraço lá, quando eu me aproximei do mais velho, ele nem chegou perto. Ou então ele dá a patinha, né? Exato, mas ele não quis dar nada. Correu, eu fiquei assim pensando, mas será que esse cachorro tá ligado? Já tá entendendo, tá ligado. Tá ligado mais do que muita gente que não tá fazendo. Ele já se afastou e fiquei pensando sobre isso. Sabe, eu tenho que filmar isso daí, porque a pessoa não vai acreditar quando eu falar. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa semana a todos e todas. Tenhamos uma boa semana.